Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 106, versículo 4 e 5, salmo que eu já li na reunião de uma semana retrasada, né? A semana passada foi a Maristela que ministrou e vou dando continuidade à mensagem que começamos a pregar naquela semana. Hoje tivemos uma reunião bem cheia de manhã, né? Eu pensei que ia ter até mais vazio hoje aqui à noite, mas está bem cheio também, graças a Deus. Eu descobri que tem muita gente torcendo para a Alemanha na igreja. Muita gente veio assistir o culto para torcer para a Alemanha. Você não, irmão? Torcer para a Argentina? Pega ele, pega ele, pega ele. Amém. Diz assim o Salmo 106, versículo 4, lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Amém? Outra tradução, lembra-te de mim, Senhor, quando abençoares o teu povo e quando o libertares. Liberta também a mim, deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte da felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Amém? Curva a vossa cabeça onde você está. Vamos orar, pedir a orientação de Deus, a direção de Deus, Espírito Santo falar aqui com cada um de nós. Eu sei que você saiu da sua casa com o desejo no coração de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a ministração para fortalecimento, para alimento da sua alma, e eu creio que Deus vai fazer isso essa noite, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Deus, peço em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Teu Santo Espírito venha operar, ó Deus, neste lugar, trazendo cura, trazendo revelação, trazendo restauração, trazendo salvação. Eu oro por isso, Deus, peço por isso, Deus, peço que o Senhor me use agora como instrumento do Senhor. Quero estar aqui atento, Deus amado, à direção do Espírito Santo, para falar a esta congregação, para falar a este povo que se encontra neste lugar, que decidiram, que resolveram hoje estarem aqui para cultuar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para contribuir com seus dons e talentos. Oro, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha poderosamente mesmo aqui em nosso meio, Pai, e venha com a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Naquela semana retrasada eu falei sobre a prosperidade dos escolhidos. Expliquei quem eram os escolhidos de Deus, quem foi o povo escolhido de Deus, e falei que Deus, tem prosperidade para o seu povo, e expliquei que tipo de prosperidade era esta. Deus quer usar a sua vida. Você é um instrumento precioso, valioso para o Senhor. E Ele quer fazer você prosperar, porque Ele quer usar os recursos que vai estar na sua vida, à sua disposição, para botar em disposição do reino de Deus. Amém, amado? Isso é algo tremendo e falarei um pouco mais também sobre isso esta noite. Mas quero falar sobre o segundo ponto que fala o Salmo 106, fala sobre a prosperidade dos seus escolhidos e a alegria do seu povo. A alegria do seu povo, a alegria do seu povo. Na Bíblia tem alguns tipos de alegria. Por exemplo, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 27, diz sobre: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com grande alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Então aqui fala uma alegria sobre os inimigos. Amém, amado? Sabendo que Jesus explicou, a palavra de Deus explicou no Novo Testamento, que os nossos inimigos hoje não é carne nem sangue. Nossos inimigos não são de carne nem sangue, ou seja, a sua sogra não é o seu inimigo. Amém? Glória a Deus. Ela é seu aliado. Amém, amado? Glória a Deus. Seu vizinho que empurra a folha lá para a porta do seu portão, manja aquele vizinho que fica empurrando as folhinhas, vai varrendo as folhinhas e joga no seu portão. Amém, amado? Ora por ele, não é seu inimigo. Seu inimigo não é de carne e osso. A
Bíblia não é carne nem sangue, mas principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. É contra esses que nós devemos direcionar as nossas orações, a nossa guerra, o nosso embate é contra esses seres que estão contra nós. Amém, amado? E nós vamos nos alegrar sobre eles, amém? Quem pode dizer glória a Deus? Alegria de uma restauração espiritual. Segundo Crônicas 30, 26, fala que, eu não vou ler todos os versículos, são vários versículos, mas fala que quando o rei Ezequiel veio e trouxe a restauração espiritual para a nação de Israel, nação essa que estava naquele momento distante de Deus, em apostasia e sofrendo por conta disso, e Deus levanta o rei Ezequiel para restaurar a vida espiritual da nação, e assim Deus vem e visita aquele povo com grande alegria. Alegria de ter alcançado êxito em um investimento, alguma coisa que você está fazendo, procurando fazer. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 12, 3, quando os fundamentos da casa do templo do Senhor, da casa de Israel, foi lançado, foi colocado, o povo antigo começou a chorar, e chorar em voz alta de alegria, e o povo mais novo, que não tinha visto a glória da primeira casa, não tinha visto o esplendor da primeira casa, quando foi lançado os fundamentos, houve tanto júbilo, tanta alegria, que se ouvia de longe a alegria e o júbilo do povo. Por quê? Porque a Bíblia diz, a linha diz que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Isso trouxe grande alegria para o povo, e todo mundo que alcança êxito no investimento, quando lança um fundamento, né? Você que vai construir uma casa, quem vai construir uma primeira casa, que vai lá, coloca o fundamento, ou então ganha uma casa, né? E vai fazer a reforma, né? Fazer um puxadinho, aí fica aquela alegria, porque está restaurando, edificando algo novo na vida. Isso traz alegria. A alegria do casamento. Seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Casar é bom, amém, amado? Quem pode dizer glória a Deus? Deus quer que todos se alegrem com o casamento. Quantos solteiros temos aqui que quer casar? Que quer casar? Levanta a mão, senão não casa. Você tem que ter fé e confiança no Senhor, amém, amado? Deus quer trazer essa alegria também para você. Quem pode dizer amém? Alegria do casamento. Aquele que achou uma esposa, achou algo bom e encontrou o favor do Senhor. Texto que eu gosto muito de pregar em casamento. Alegria de um nascimento de um filho, né? Quando nasceu Isaac, a Bíblia fala que Sara se encheu de riso, né? E disse: todos se rirão comigo quando ouvir essa história. Muito linda a história do nascimento de Isaac. Alegria de ter encontrado algo importante, algo que é precioso. Lucas capítulo 15 fala da parábola da dracma perdida, da moeda de grande valor, né? Não era tão grande valor assim, mas era um valor para aquela pessoa. E a pessoa perdeu aquela moeda, a mulher perdeu na sua casa aquela moeda, varreu a casa, levantou poeira, tirou tapete e encontrou a dracma perdida, chamou suas amigas e disse: venha se alegrar comigo, porque a dracma que tinha perdida foi encontrada. Então, quando você encontra algo perdido, traz grande alegria, amém? Então você vê vários tipos de alegria na Bíblia. Deus quer que você se alegre de várias maneiras, amado. Deus tem promessas maravilhosas para alegrar o seu coração, amém, queridos? Amém? Amado, não temos a visão de um Deus lá no céu, barbudo, carrancudo, com a mão apontada para a terra, cuspindo raio na cabeça das pessoas. Deus não é assim, amado. A Bíblia de Deus é um Deus bom, amém? E quer que o seu povo se alegre, aleluias. Quem pode dizer glória a Deus? Mas o Salmo 106 não está falando dessas alegrias que eu mencionei. O Salmo 106 está falando alegria. O salmista está dizendo sobre a alegria da salvação. Deus visitou o seu povo e libertou da escravidão. E isto trouxe grande alegria. E diz assim o Salmo 106, a partir do versículo 6. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidades e andamos perversamente. Amém? Era o quadro nosso, querido. Você, como eu, não prestava. O Lúcio falou isso agora há pouco aqui, né? A gente tinha pouco valor, por quê? Porque andávamos em delitos e pecados, éramos inimigos de Deus,
por causa das nossas condutas, por causa do nosso comportamento. E os homens dizem, nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele os salvou, por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este secou, e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e os livrou da mão daqueles que os odiavam, e os remiu da mão do inimigo, e as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras, e cantaram os seus louvores. Amém, amados? Então você vê que o salmista aqui fala de uma alegria, que é a alegria da salvação. Ele sabia aonde ele estava, ou como ele se encontrava, em que condição ele se encontrava, e percebeu a visitação de Deus, a grande salvação de Deus. A grande salvação de Deus. Como o povo estava antes desta visitação de Deus? No livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 23, 25, diz assim: e aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Que condição? O povo estava numa condição de escravidão. O povo foi levado para o Egito, a família de Jacó foi levada para o Egito, e por lá permaneceu 400 anos, até mudar toda a situação, levantar um outro rei que não conhecia José, e esse trouxe grande opressão para o povo. O povo ficou oprimido, debaixo de servidão, construindo cidades com tijolos feitos à mão, com palhas catadas assim na rua, no campo. Eles tinham que construir tijolos para construir cidades para Faraó. E ainda por cima, houve uma ingerência por parte de Faraó na família. Está acontecendo isso hoje. Faraó interferiu na família, entrou dentro da família e começou a dizer assim: olha, filho homem mata, filha mulher deixa viver. Nós que decidimos como que vai ser o controle de natalidade para o povo hebreu. Ali nós percebemos claramente o Estado entrando e interferindo na vida familiar. Coisa que está acontecendo hoje. E eu sou tremendamente contra. Estado não pode ter poder sobre a família, sobre gerência sobre a família. Quem decide como vai educar e disciplinar os filhos são os pais. Quem pode dizer amém? Mas havia esse tipo de opressão naquela época também, e o povo de Israel ficou debaixo dessa servidão, trabalho forçado, opressão maligna, ingerência sobre a família, matando as crianças que nasciam, e o povo começou a gemer. Debaixo de grande opressão, o povo começou a gemer. E, infelizmente, muitas pessoas, na hora que está passando por opressão, muitos desistem de sua fé. Muitos desistem da sua fé. Chega a uma conclusão meio complicada até, de que Deus os abandonou. Deus se esqueceu dele. Amado, Deus nunca se esquece, amém? O versículo diz: lembrou-se Deus da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus nunca se esquece. Deus age na hora certa, Deus age no tempo certo, Deus não tira férias, Deus não põe as suas promessas em lugar errado, Ele não adormece na direção, Deus não precisa de telejornais para saber o que está acontecendo, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e na hora certa Ele vai agir, amém, amado? Na hora certa, Isaque nasceu. Na hora certa, Moisés nasceu. Na hora certa, Jesus nasceu. Na hora certa, ele voltará. Quem pode dizer glória a Deus?
na hora certa. O tratamento cruel não escapa aos olhos de Deus. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu e do eveu e do jebuseu. É fácil concluir que no meio da prova Deus se esqueceu de nós. Amado, mas pelo fato de você estar passando por uma prova, passando por uma dificuldade, não quer dizer que as promessas foram apagadas. Deus sabe a hora certa. Aqui Deus diz: tenho visto, tenho percebido, tenho olhado e visto a hora certa de agir, a hora certa de levá-los para a minha promessa. Deus está te olhando, vem, irmão. Talvez você está aí: pastor Paulo, estou passando por um deserto. Estou passando por uma situação tão difícil. Estou passando por um momento difícil. Amado, é difícil hoje uma pessoa que não passa por luta. Ou quem não está perto de alguém que está passando por luta. É difícil encontrar uma pessoa que... Amado, a Argentina hoje está uma luta. O povo está triste demais. Ora por ele. Passa a luta continuar. Eles nunca ganham a Copa. Mas a verdade é que tem gente passando por luta. E no meio da luta a gente fica assim: será que Deus se esqueceu de mim? Ou será que Deus não está olhando para a minha luta? Será que Deus não está olhando para a necessidade que eu estou passando? Deus sabe, amado, e sabe a hora certa de fazer as coisas. Amém, amado? O que fez Deus para trazer alegria ao seu povo? Deus viu, percebeu, lembrou-se: tenho visto, me lembrei da promessa e vou fazer alguma coisa. O que Deus fez? No livro de Êxodo, capítulo 6, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Amado, era o tempo de Deus. Era a dispensação de Deus. Era um tempo de Deus agir. Deus abriu, o ponteiro chegou na hora certa. Deus, eu vou fazer agora, por quê? Porque assim todas as nações saberão quem eu sou. Deus se glorificou em Faraó. Deus mostrou a sua glória em Faraó. Ele pesou a mão sobre Faraó e mostrou quem ele é. Diz assim: sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Que coisa tremenda. Abre aspas aqui, dá um tempo na mensagem, eu volto nela já. Nós somos um povo privilegiado, queridos. Por quê? Porque nós temos uma revelação que Abraão não teve, Isaque não teve, Jacó não teve, Noé não teve. Deus apareceu lá no Gênesis 17, versículo 1, para Abraão como Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Depois apareceu novamente para ele, lá quando estava oferecendo Isaque como sacrifício, como o grande Jeová Jirê, o Deus da provisão. Mas como o Senhor, aqui diz, eu não fiz me conhecer como o Senhor. Eles não me conhecem como o Senhor. Eu sou o Senhor. Senhor, amado, significa que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Senhor significa que Ele está sobre todas as coisas.
Senhor significa que Ele tem governo sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é Senhor nos céus e na terra e debaixo da terra. Todas as coisas estão debaixo do domínio do Senhor Deus. Todas as coisas estão debaixo do domínio do Deus poderoso. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. E a Bíblia diz que Ele entregou ao Senhor Jesus Cristo e colocou Jesus Cristo sobre todas as coisas. Amém, amado? Amém? Você está aí, por favor? Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente não tem as pessoas, às vezes esse jargão ficou tão, né? Deus é Senhor, Senhor da minha vida, Senhor da minha família, fala tantas coisas assim, né? Ficou religioso demais. Mas, amado, Senhor significa que Ele é o Senhor, Deus, Pai, no céu e na terra, e debaixo da terra. Ele é Senhor. E quando Ele aparece a Moisés, disse: Abraão, Moisés, eu me revelei a Abraão como Deus poderoso, mas a vocês, a partir de agora, eu vou me revelar como Senhor, aquele que está sobre todas as coisas e domina sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da sua vida? Quando, amado, nós falamos que Deus é Senhor, significa que Ele é o nosso dono, Ele tem poder e domínio sobre a nossa vida. Quem pode dizer glória a Deus? Aí continua, fecha aspas. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e os levarei à terra, acerca a qual levantei minha mão. Levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e Jacó, e vou-lo darei por herança. Eu sou o Senhor. Amado, Deus fala assim: Moisés, um dia eu levantei, imagina, amado, Deus falando isso, um dia eu levantei as minhas mãos e prometi levar esse meu povo para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, um dia eles vão se alegrar num lugar tão bom, um lugar que preparei para eles tão bom, que eles vão plantar e vão colher 100 vezes mais. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra de ouro, prata e bronze. É uma terra riquíssima. Eu jurei, eu levantei as minhas mãos e jurei que daria a este povo. É disso que Deus se lembrou. Mas antes do povo tomar posse daquela terra, viver aquelas promessas, se alegrar com a salvação, o povo tinha que ter uma condição. Aqui fala, sabe qual que era a condição? Era essa: tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então a pergunta é esta: você pertence totalmente a Deus? Ele é o grande El Shaddai sobre a sua vida? Ele é o grande Senhor da sua vida? Durante toda a caminhada no deserto, amado, Deus tentou trabalhar essa situação na vida do povo. Porque a salvação, a Bíblia fala a alegria da salvação. A salvação tem 3 tempos: o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Quando eu entrego a minha vida para Jesus e confesso-o como meu Senhor e Salvador, eu estou salvo. Porque Ele me salvou. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Mas a Bíblia fala também da salvação no tempo presente. Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, eu continuo sendo salvo. Durante a minha caminhada, durante a minha trajetória aqui na terra, eu vou desenvolvendo a minha salvação. Eu continuo sendo salvo. E no tempo futuro, que é a salvação absoluta do nosso ser, quando nós seremos redimidos totalmente e estamos com o Senhor eternamente, já estaremos uma salvação eterna, tempo futuro. Então, a salvação, quando Deus vem e tira o povo da escravidão do Egito,
vai lá, levanta Moisés e manda as 10 pragas sobre o Egito, e o povo atravessa o Mar Vermelho, eles foram salvos, tempo passado, saíram da escravidão do Egito. Mas a partir daí, eles começam uma trajetória, uma caminhada no deserto, durante 40 anos. E durante esses 40 anos, Deus foi operando salvação na vida do povo, ou seja, foi transformando dia a dia aquele povo, preparando aquele povo para entrar na terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel, tempo futuro. E durante toda essa caminhada, o povo, Deus trabalhou na vida do povo a seguinte coisa. Vou ler com vocês no livro de Deuteronômio capítulo 8. Eu gosto muito do livro de Deuteronômio, fiquei uma época da minha vida estudando muito esse livro. Só esse capítulo 8. Mas eu vou ler o versículo 12, que diz assim: para não suceder que, havendo tu comido e fores fartos, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Então, amados, quando Deus tira o povo da servidão de Faraó, livra o povo da escravidão do Egito, salva o povo da opressão do inimigo, liberta o povo de uma condição de vida opressora, salvo, tempo passado. Mas eles começam uma caminhada por um deserto, eles começam uma caminhada por um lugar árido, inóspito, um lugar difícil de morar. Ali, amado, quando eu fico assim impressionado com a coragem de Moisés, tirar quase 3 milhões de pessoas de um lugar e atravessar um deserto que, segundo a logística, mostra que poderia atravessar aquele deserto em poucos meses, mas por causa do tratamento de Deus durou 40 anos. 40 anos. Amado, ele saiu dali, ele não tinha um graal para parar, não. Não tinha nenhuma padaria, não. Ali tem uma padaria para vender pão para nós. E quando a última praga veio sobre o Egito, que é a praga da morte dos primogênitos, Faraó ficou tão enfurecido que disse: saia rapidinho daqui, saiam fora logo. A Bíblia diz que eles apressadamente fizeram pães, apressadamente cozinharam o cordeiro, apressadamente comeram a Páscoa, porque eles iam sair apressadamente do Egito. Não deu tempo de planejar uma viagem, não deu tempo de fazer ali um planejamento de recursos. Não, eles tinham que sair logo. E, amado, veja bem, eles não iam encontrar nenhuma provisão durante a caminhada. Não havia ali, amado, água para... lá, não, tem uma venda ali que vai vender água para nós. Não tinha isso não, querido. O povo saiu debaixo da orientação e da fé de Moisés. Da fé de Moisés. E essa caminhada, essa trajetória que eles tiveram no deserto, foi Deus durante todo o tempo trabalhando no coração, conforme está em Deuteronômio capítulo 8. Olha, eu vou criar condições para provar o coração de vocês, para que vocês saibam o que está no coração de vocês, para vocês conhecerem quem vocês são. E, amado, vem cá entre nós. Você sabe que não é peça boa, verdade ou não é? A importância da palavra é essa, é que a palavra nos confronta dia a dia quem nós somos. A palavra nos revela.
e nos cura. Esse é o propósito da palavra, te salvar. Quando Paulo diz desenvolvei a vossa salvação, é que dia após dia, amado, você vai encontrando situações na sua vida que você tem que pensar assim, olha, estou sendo confrontado com a palavra. Ou eu me humilho, ou eu me sujeito à palavra, ou eu resisto à palavra. Sempre a escolha é nossa. Se você resiste à palavra, é mais uma volta no deserto. Se você é uma pessoa durona, eu não vou me submeter a isso. Quem é? Essa pessoa pode dizer isso de mim. Quanto mais você resiste à revelação da palavra, mais volta no deserto você dá. Quanto mais humilde você for, quanto mais você se sujeitar à palavra de Deus, mais rápido você chega na promessa. Quem pode dizer amém? Tem gente que não entende isso. A Bíblia chama o nosso coração de duro coração. A Bíblia fala que nós somos de dura cerviz. Amado, nosso coração é tendencioso, ele é duro, ele não quer se dobrar. Por isso que Deus fala assim, ó, eu vou provar vocês como um pai prova o filho, como um pai disciplina o filho. Por quê? Porque eu vou levar para vocês para uma terra boa. Eu vou levar vocês para uma condição de vida boa. Uma terra que mana leite e mel. Eu tenho que tratar de vocês, porque se eu não tratar de vocês, quando vocês chegarem lá, vocês vão dizer, foi o meu braço forte que fez isso. Quando vocês chegarem lá, vocês dizer, tá vendo como que eu sou o cara, como que eu sou bom? Eu prego bem, eu canto bem, eu sou o cara. Infelizmente, muitas pessoas, depois que chegam num patamar na vida, começam a descer rapidamente. Alguns caem, como um meteoro. Por quê? Porque o coração se distanciou de Deus. O coração ficou longe de Deus. Eu estou cansado de ver isso. Pessoas que começaram muito bem, mas o orgulho tomou conta e disse, eu sou o cara, eu consigo fazer isso. E Deus diz assim, ó, para que você não chegue lá e diz, eu consegui isso. Para você nunca se esquecer que foi o Deus, foi a misericórdia de Deus. Amado, nós temos que olhar para o espelho e dizer, se não fosse a graça de Deus, aonde eu estaria? Se não fosse a misericórdia de Deus, aonde eu estaria? Você está entendendo? Por isso que Deus fala, alegria da salvação. Essa alegria da salvação, amado, é o entendimento que você tem de que Deus te tirou de um estado tão ruim, você não prestava, Vanderlei. Você não prestava, viu, César? Você era bonzinho, César era bonzinho, parecia um santo, mas não prestava. E quando nós entendemos de onde Deus nos tirou, como Deus nos encontrou, como Ele nos abraçou com seu amor e sua misericórdia, nós damos graças a Deus. Por quê? Eu vou me alegrar com a salvação, eu vou dar valor para a minha salvação, eu vou cantar alegremente a minha salvação, porque eu não a merecia, mas Deus graciosamente me deu. Você está entendendo? Então, durante a trajetória, amado, aqui, desenvolvendo a nossa salvação, nós somos confrontados diariamente. E o confronto é para fazer você crescer, não para destruir você. O confronto é para você crescer em Deus, crescer na vida espiritual, mostrar falhas que você tem e você humildemente reconhecer essas falhas e crescer em Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Deus usou um instrumento para isso, para trazer a alegria da salvação. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 26 até 7, fala do chamado de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, depois de ter tentado pela primeira vez mostrar-se como libertador de Israel, ficou frustrado e foi para o deserto. E amado, Moisés foi um homem tremendo mesmo. Por quê? Porque Moisés tinha duas zonas de conforto. A primeira zona de conforto de Moisés era o palácio. Ele foi criado como filho da filha de Faraó.
A magistrada contou semana passada aqui, parece que nós até combinamos, né? Mas ela contou que a história da mãe de Moisés, Joquebede. Mostrou como aquela mulher foi tremenda. Como criou Moisés até a idade de 6 anos, inculcando na mente dele que Deus é o Senhor. E Moisés depois foi para o palácio. E no palácio, amado, ele teve outro tipo de vida, teve outras oportunidades, outros horizontes, outras coisas acontecendo na vida dele. Mas o povo sofrendo. Moisés com a mesa farta e o povo sofrendo. Moisés lá com fone de ouvido, com iPhone, só ouvindo o som da maneira e o povo sofrendo. Moisés comendo lá no McDonald's, lá no Burger King e o povo sofrendo. Moisés poderia muito bem dizer assim, ó, o que tem eu a ver com este povo? Afinal de contas, eles tiveram oportunidade e não aproveitaram. Quantas vezes nós falamos isso, né? Eu já falei para o meu vizinho para ir na igreja e não vai. Amado, não chama o seu vizinho para a igreja não, convida o seu vizinho para conhecer Jesus. Amém, querido? Quem pode dizer amém, pelo amor de Deus? Convide o seu vizinho para conhecer Jesus. E Deus vai lá, chama Moisés na zona de conforto que ele se encontrava. E Moisés precisou sair daquela zona de conforto para ir para um lugar perigoso, junto com o povo. Ele precisou sair da zona de conforto. Amado, se nós ficarmos na nossa zona de conforto, nós ficamos seguros. Moisés estava seguro, só que não sabia por quanto tempo, porque ele era um hebreu. Amado, Deus sempre cria uma circunstância, Deus sempre cria uma situação para mexer com você. Se você insistir em ficar na zona de conforto, você pode ter certeza, algum espinho vai aparecer. Se você é precioso para Deus, se você é valioso para Deus, se Deus tem intenção na sua vida, amado, Ele não vai permitir que você fique numa zona de conforto, para o seu próprio bem. E Moisés saiu da sua zona de conforto, tentou libertar Israel da maneira dele, e frustrou-se, e por conta disso foi para o monte, e lá casou-se, ficou lá cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Mais uma vez, outra zona de conforto. Agora, Moisés distante do problema, longe do problema. Primeiro estava perto do problema, mas estava no palácio, protegido. Mas agora estava distante do problema, porque estava lá nos montes, porque tinha fugido daquela terra e encontrou um lugar de segurança. E o povo continuava sofrendo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, o povo que se vira lá em Ribeirão Preto. Ou eu estou aqui em Ribeirão Preto, o povo que se dane lá no Rio de Janeiro. Distante, estava longe, o povo sofrendo. Segunda zona de conforto. E eu fico tão impressionado com Deus, que Deus vem e atrai Moisés. Amado, Deus tem sempre nos atraído para algo. Nós vamos ter, em setembro, que eu creio, nós vamos começar até uma campanha de oração agora no mês de julho, nesse restante mês de julho, a primeira semana de agosto. Nós vamos, em setembro, começar algo que pode trazer um maior impacto na cidade de Ribeirão Preto. Ou não. Depende se resolvermos sair da zona de conforto. Você está entendendo? Nós estamos desafiando a cidade, porque não é só a nossa igreja, são várias igrejas, a fazer Casa da Paz, que vai atingir o maior número possível de casas em Ribeirão Preto. O nosso alvo o alvo foi estabelecido como 20 mil casas. Imagina, amados. Nosso alvo aqui como igreja local é 600 casas. Quem pode dizer amém? Todos aqui podem fazer Casa da Paz. 2, até 3 Casas da Paz. Pastor, mas eu sou recém-convertido, batizei agora há pouco. Não tem problema, amado. Você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador e você vai ser treinado para fazer Casa da Paz. Todos podem fazer Casa da Paz. Eu tenho certeza que se todos abraçarem, nós poderemos fazer muito mais do que 600. Quem pode dizer amém? E poderemos ter a maior colheita de almas da história da cidade. Poderemos, amado, ter uma colheita de alma histórica. Tanto na cidade como na nossa igreja também.
Mas para isso acontecer, precisamos sair da área de conforto. Precisamos ser permitidos, ser atraídos por Deus. A Bíblia fala que Deus, né, foi lá, pegou uma sarça, encheu de LED, piscando, atraiu Moisés. A Bíblia diz que Deus fez uma sarça arder. Sarça. Quando eu ouvi pela primeira vez, meu Deus, o que esse pastor está pregando sobre sarça aí? Será que é alguma bactéria diferente que pega na pessoa da coceira? Meu filho, o Felipe, pequenininho, quando ouvia uma música na escola, diz assim: mãe, canta aquela música que eu aprendi na escolinha. Qual? Lá no Monte Horebe, assar sardinha. Eu achava que era assar sardinha. Era a sarça ardia. A sarça é um arvoredo, uma pequena árvore que dá no deserto. Você entendeu? E aquele arvoredo pegou fogo, mas não se consumia. Era um fogo sobrenatural. Deus botou um monte de luz de LED lá. E acendeu aquela árvore. E aquilo atraiu Moisés. E amado, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você é o cara. Vira para o lado e para as pessoas: você é o cara. Fala para ela. Moisés, eu vou tirar você da zona de conforto, eu vou tirar você dessa situação que você se encontra no momento e vou usar você como instrumento de salvação. Você vai trazer a alegria da salvação. Quem pode dizer amém? E amados, e assim Moisés agiu, e assim Deus também vai usar a sua vida. Amado, quando nós lemos na Bíblia, Atos 1:8, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deus quer dizendo que há um poder sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo, que te dá capacitação para ser uma testemunha eficaz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nenhum crente pode dizer: eu não estou pronto, eu não estou capacitado para pregar o Evangelho, porque senão o Espírito Santo não está em você. Se o Espírito Santo está em você, se o Espírito Santo habita em você, está dentro de você um poder tremendo para você ser testemunha de Jesus Cristo. Então você pode abrir uma casa da paz. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Amados, muitas pessoas, ali em Marcos capítulo 6, acho que é capítulo 6 mesmo, diz Jesus dizendo uma parábola: ninguém pega uma vela ou um velador e coloca no alqueiro ou debaixo de um caixote. Luz dentro do caixote não serve para nada, mano. Tivemos aqui semana agora, aqui o manifesto na nossa igreja aqui, né? Hospedamos aí o manifesto e o pastor pregou sobre sair fora da caixa. Amado, luz dentro da caixa não vira nada. Luz dentro do caixote não ilumina ninguém. Sair da caixa, que eu entendo, amado, é sair de uma condição inoperante, sair de uma condição que não é testemunha para ninguém, sair de uma condição que não consegue ser relevante para ninguém, sair de uma condição que não fala de Jesus para ninguém. É sair da caixa, é ser luz. Se coloca a luz em cima de um velador lá, né, bem alto na casa, para que possa iluminar toda a casa. A sua luz, amado, tem que brilhar fora da caixa. Quem pode dizer glória a Deus? É quando nós saímos daqui das quatro paredes, é quando estamos lá no nosso trabalho, é quando estamos lá na nossa escola, é quando estamos lá na nossa vizinhança, é quando estamos lá na nossa caminhada, é quando estamos lá na nossa academia, é quando estamos lá no nosso lazer, é quando estamos lá no dia a dia. É lá que a nossa luz brilha. Quem pode dizer glória a Deus? Você quer trazer a alegria da salvação, amado? Você quer experimentar a alegria da salvação? Por quê? Porque não existe alegria maior do que a alegria da salvação. É você olhar para uma família e ver que aquela família estava indo por um caminho errado, para um caminho de destruição, estava afundando no pecado, e de repente, por tua causa, porque você deu um testemunho, porque você foi ousado em falar para aquela pessoa, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vê aquela família transformada. Você trouxe a alegria da salvação. Você foi luz fora da caixa. Quem quer ser luz fora da caixa aqui? Amém, amado? Saia da caixa, aleluia. E traga luz para o que estão perdidos.
Então, amado, Moisés foi um instrumento de Deus. Você também torna-se hoje um instrumento de Deus que pode operar salvação na vida de pessoas e trazer alegria da salvação. A maior alegria que tem. A maior alegria que tem. Eu penso que nós muitas vezes não fazemos as coisas ou estamos tão presos dentro da caixa porque dizemos assim: eu não sou capaz, eu não tenho condição financeira, eu não tenho capacidade intelectual, eu não tenho esse tipo de perfil. Amado, não existe. É lógico que tem pessoas que têm já uma veia de evangelista, né? Pessoa, naturalmente, ela fala de Jesus para as pessoas, mas testemunhar de Jesus, pregar Jesus, amado, todos nós precisamos e devemos fazer. Não existe justificativa para não fazer. Não existe na Bíblia. Tem gente que fala assim, se Deus me enviar, eu vou. Amados, Deus já te enviou. Deus já te enviou. A Bíblia diz isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide, amado, é para você ir, é um verbo, viu? Ide. Não é uma pessoa não, né? Porque tinha uma pessoa aqui uma vez que chegou para mim: pastor Paulo, quem é esse ide que o Lud tanto fala na música lá, né? Quem é esse ide? Quem conhecer esse ide? Não, esse ide, meu irmão, é o ide de Jesus, é ir. É o ide de Jesus, é ir, é o mandamento do Senhor para você ir. Então, para você não ir, é o diferente. Você tem que ouvir Deus falar para você não ir. Porque para ir você já tem uma palavra. Quem pode dizer glória a Deus? Então, amado, eu creio o seguinte, que a alegria da salvação é a maior alegria que nós podemos experimentar. Eu falei Marcos 5, não, é Mateus capítulo 5, tá? E eu vou terminar aqui, eu ia entrar aqui para regozijar com a sua herança, que é a terceira dádiva da salvação, dádiva de Mateus, de Salmo 106, mas eu dou outra hora, eu falo sobre isso. Eu vou terminar aqui, eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Amém? Amados, nós temos que estar atento e nunca se esquecer da onde Deus nos tirou. Nunca se esquecer da onde Deus te tirou. Antes de conhecer a Deus, você vivia sem esperança, sem a alegria da salvação. As pessoas lá fora vivem momentos alegres. Lá com o faraó, não era todo dia sofrimento. Às vezes, tinha alguns momentos alegres. Mas a verdadeira alegria, a alegria permanente, só tem quem conhece a Jesus. Tem uma música que canta assim, a alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus. A verdadeira paz só tem aqueles que só conhecem a Jesus. O sentimento mais precioso que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. 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 O sentimento mais precioso que tem o nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o tom do pastor. Tá cheio de velho aqui, viu? Essa é de 1983. É antes. Glória a Deus. Quem não conhecia, deixa eu ver. Não mente, não. Glória. Conheceu agora. Fecha os seus olhos, vamos orar.
E você vai dizer: Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor para trazer a alegria da salvação para que as pessoas que ainda não te conhecem. Eu quero sair da minha zona de conforto, Pai. Muitas vezes eu fico preocupado com meus próprios problemas e não estou vendo pessoas sofrendo lá fora. Pai, a alegria da salvação. A alegria da salvação. Assim como o Senhor trouxe essa alegria para o meu coração, porque um dia eu me encontrava desgarrado, um dia eu me encontrava triste, sem esperança de salvação, mas um dia o Senhor me encontrou, a Tua palavra me encontrou, e hoje eu estou aqui salvo. Sei que durante a caminhada, sei que durante a trajetória, vou passar por momentos de provações e lutas, mas eu entendo que isso é para o meu bem. É o Senhor trabalhando e desenvolvendo a minha salvação. É o Senhor trabalhando no meu ser, me aprimorando, para que eu possa, lá na frente, ser um instrumento melhor na obra do Senhor. Pai, obrigado, Deus, por tão grande salvação. Deus, eu quero ser também um instrumento para salvar outros, para trazer essa alegria no coração de outros, para mostrar a salvação para aqueles que ainda estão debaixo da opressão do inimigo, debaixo da servidão do inimigo. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-me, Deus amado, a entender cada dia mais o porquê eu estou aqui. Ajuda-me cada dia mais a entender como o Senhor quer me usar. Ajude-me cada dia mais a entender, Deus amado, ó Deus, como o Senhor vai me usar para salvar a outros. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.